Olá a todos, o meu nome é Nilson Araújo e estaremos estudando eletromagnetismo. Inicialmente, nós presenciamos aqui o planeta Terra e abaixo aqui a indicação de bússola. A parte vermelha, que é o norte da bússola, aponta para o Polo Norte geográfico. Aproximadamente o Polo Norte geográfico. E a parte sul da bússola aponta aproximadamente para o Polo Sul geográfico. Por que eu menciono a palavra aproximadamente? Porque, na verdade, há uma defasagem de aproximadamente uns 15 graus entre o polo geográfico e o polo magnético verdadeiro. O que é o polo geográfico? O polo geográfico, pensemos no fenômeno de rotação da Terra em torno do seu eixo. Okay? Então a Terra está rotacionando em torno do seu eixo e esse centro é justamente o polo geográfico. Só que a nossa bússola não aponta exatamente para esse polo geográfico, ela aponta para o polo magnético que está defasado, se não me engano, aproximadamente em 15 graus em relação ao polo geográfico. Então, o norte da nossa bússola apontando aqui para o polo magnético, só que se é norte da bússola, ela tem que buscar o sul. Então, é sul magnético negativo. O norte da bússola aponta para o sul magnético negativo, que é aproximadamente o polo norte geográfico. Da mesma forma, olha, o sul da nossa bússola aponta para o norte magnético, que é o positivo, que é aproximadamente o polo sul geográfico. Ok? Espero que tenha sido bem entendido essa questão. Seguindo em frente, nós temos aqui os conceitos de magnetismo. Determinados materiais apresentam propriedades magnéticas, isto é, de atrair ou repelir outros objetos de propriedades magnéticas. Objetos eletrificados também possuem a capacidade de atrair-se ou repelir-se, porém é uma propriedade à parte e ocorrem também em objetos não magnéticos. Na verdade, pessoal, existem três forças assim no universo de atração e repulsão. De maneira geral, nós pensarmos a parte gravitacional, se for pensar nessa questão, todos os objetos se atraem, planetas se atraem, galáxias tendem a se atrair. Isso aí é uma força do universo. É o primeiro conceito de força do universo, né? Que é essa atração entre corpos, que é uma atração até gravitacional entre os planetas. Outro tipo de atração ou repulsão é questão de natureza elétrica, que a gente viu lá na eletrostática. Cargas positivas se repelem, duas cargas negativas se repelem, uma carga positiva e outra carga negativa se atraem. A gente viu isso aí na eletrostática. Mas, além dessas duas forças que eu acabei de mencionar, existe uma terceira força, que é a força de magnetismo, ok? Que também é uma força de atração ou repulsão. Isto é, dois polos, um polo norte e um polo sul, tende a se atrair. Um polo norte e outro norte tende a se repelir. Da mesma forma, dois polos sus tendem a se repelir também. Okay? Mas no caso dessas forças magnéticas, não são qualquer tipo de materiais. Esses materiais precisam ter características magnéticas, ok? Ou naturais ou artificiais. No caso da eletrostática, não necessariamente pode ser qualquer materiais metálicos ou os materiais que tenham capacidade de adquirir cargas positivas ou negativas, ok? Mas no caso das propriedades magnéticas, há necessidade de serem materiais ferromagnéticos, ok? A origem magnética vem a partir do átomo. O alinhamento com os elétrons criam um dipolo magnético. De maneira geral, os elementos da natureza
tem um alinhamento antiparalelo entre prótons e nêutrons. Olha, aqui ó, norte, sul, sul, norte, um alinhamento antiparalelo. De maneira geral, são os materiais não magnéticos. Mas existem materiais na natureza que conseguem criar esse alinhamento paralelo de norte e sul, isto é, os elétrons indo para uma extremidade do átomo. Ok? E esse alinhamento se consegue ter propriedades magnéticas. No caso, quando são naturais, esses ímãs, né, conseguem criar esse alinhamento. Então nós temos que a ideia de definição de ímã, que é um objeto capaz de provocar um campo magnético à sua volta e pode ser natural ou artificial. Logo, alguns elementos na natureza já têm essa característica natural de conseguir fazer esse alinhamento dos polos norte e sul. São os ímãs naturais. Por outro lado, a gente consegue fazer artificialmente essa polarização. Os ímãs artificiais também são subdivididos em permanentes, temporais ou eletroímãs. Posteriormente, iremos ver um pouquinho dessas diferenças. Dipolos magnéticos. Um ímã é composto por dois polos magnéticos, norte e sul. Por esta razão, são chamados dipolos magnéticos. Logo, todo ímã tem essa ideia de um lado ser o norte e o outro ser o sul. Atração e repulsão. Polos contrários se atraem, polos iguais se repelem. Em dois ímãs, os polos contrários se atraem ou se repelem em razão inversa do quadrado da distância que os separa. Esses dois conceitos são o seguinte: você tem que dois polos norte vão se repelir, dois ímãs estiver apontando os dois polos sul no mesmo sentido vão se repelir. Para que haja atração entre dois ímãs, eles têm que dar um polo norte e o outro polo sul, a atração entre esses dois polos. Agora, quanto à questão da força, ao se aproximarem dois ímãs, com o norte e sul, por exemplo, quanto mais vai se aproximando, a força aumenta quadraticamente. Isto é, se a distância diminui digamos, de 4 metros para 2, isso é, diminuiu 2 metros, a força multiplica quadraticamente. Ok? Elevada ao quadrado. Essa é a ideia. Inseparabilidade dos polos do ímã. Dividindo-se o ímã, cria-se novos polos. A ideia é a seguinte: se você tem um ímã norte e sul, você quebrou esse ímã, cada novo ímã também vai ter norte e sul, e o outro ímã também norte e sul. Logo, você nunca vai conseguir separar um norte e um sul de um ímã, porque você cria novos nortes e novos suls desses novos ímãs. Seguindo em frente, campo magnético. Campo magnético é um campo de força na região próxima a um ímã que influencia outros ímãs ou materiais ferromagnéticos e paramagnéticos. A ideia é o seguinte: nós temos um ímã aqui, em volta aqui existe campos de força, em que esse vetor de indução magnética ele sai do polo norte e vai para o polo sul. Polo norte e entra no polo sul. Esse movimento contínuo dentro do ímã. Ok? Vetor indução magnética. É o vetor que descreve o campo magnético e tangencia cada ponto da linha de indução. Linhas imaginárias que descrevem o campo. Logo, nós temos aqui linhas imaginárias em volta do campo. Em cada trechinho desse aqui, nós podemos traçar vetores. Ok? É o que chama de vetores de indução magnética. A linha de indução é essa linha contínua. Em cada trecho, você pode traçar retas, que são, no caso, os vetores de indução magnética. Aqui no desenho de baixo foi colocado aqui um ímã e limalhas de ferro, só para podermos visualizar duas coisas. Uma, as linhas de indução, que saem do polo norte até o polo sul, saem do polo norte até o polo sul. Reparem bem que aqui junto ao sul e junto ao norte ficou mais limalhas de ferro. Por quê? Porque mais próximo do norte e do sul existe maior força. Por isso que há mais limalha. Quanto mais próximo, maior força e maior concentração de limalha. Campo magnético uniforme.
O vetor de indução magnética é igual em modo, direção e sentido em todos os pontos e representados por linhas de indução paralelas e igualmente espaçadas. Pense aqui no objeto aqui, um ímã nessa forma, com norte e sul. Aqui você tem campos de magnéticos idênticos em todos os pontos. A ideia é a seguinte: se você jogasse limalha aqui de ferro, a limalha ia ficar toda espalhada aqui de forma igual. Por quê? Porque o campo magnético aqui é igual em todos os pontos. Ao contrário do exemplo de cima, em que houve mais limalha junto ao sul e ao norte. No campo magnético uniforme, como é contínuo, então as limalhas ficariam espalhadas em todos os pontos. Essa é a ideia de campo magnético uniforme. Aqui temos um exercício para a gente afirmar verdadeiro ou falso, para a gente fortalecer os nossos conceitos de magnetismo. Vamos então primeiro ao item A. É possível isolar os polos de um ímã? Falso. Se você pegar um ímã, tem norte e sul. Se você quebrar esse ímã, você vai ter novos ímãs tendo norte e sul, e outro ímã norte e sul. Então a gente não consegue isolar os polos de um ímã. Então é falso. A letra A. Letra B. Imantar um corpo é fornecer elétrons a um dos seus polos e prótons a outro. É basicamente isso mesmo. Você, quando imanta um objeto, você está conseguindo fazer, pelo menos, no caso não digo, direcionar os elétrons e os prótons. Isto é, você está posicionando os elétrons numa posição do átomo e os prótons na outra posição. Você consegue fazer com que todos os elétrons do átomo fiquem direcionados num sentido, numa extremidade do átomo. Então você consegue... Não é que o elétron tenha sido deslocado para a extremidade do objeto. Isso aí seria eletrostática. Os elétrons indo lá para a extremidade do material. Não. Esse alinhamento, o elétron continua ali em volta do átomo. Mas o que? Ele só fica posicionado numa extremidade do átomo. O outro elétron do outro átomo também no mesmo alinhamento, sempre no mesmo alinhamento, mesmo sentido. Essa é a ideia, ok? Então, realmente é você fornecer elétron em um dos polos do átomo. Letra C. Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico e um campo magnético. Opa, falso. Vamos ver, analisar em partes. Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico. Verdadeiro. Essa parte é verdadeira. Você tem uma carga elétrica, em volta dessa carga elétrica existirá sempre um campo elétrico. Mas o item seguinte, para ter um campo magnético, essa carga elétrica tem que estar em movimento. Uma carga elétrica parada não gera campo magnético, gera campo elétrico. Ela em movimento, ela parada, sempre tem um campo elétrico. Mas para que haja um campo magnético, essa carga elétrica tem que estar em movimento. Logo, então, a letra C é falsa. Letra D. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Ok, aí está certinho. Carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Letra E. As propriedades magnéticas de um ímã de aço aumentam com a temperatura. Seria o que? Você vai aquecer um ímã, vai aumentar a propriedade magnética? Falso. Se você começar a aquecer um ímã, e daqui a pouco ele vai deixar de ser um ímã. Você perde a característica magnética do ímã. Ok? Então, se você pegar um ímã, começar a aquecer ele, uma bússola, por exemplo, também, se você começar a aquecer a bússola, daqui a pouco ela vai perder a sua imantação. Ela vai parar de funcionar. Então, aquecer um ímã perde a propriedade magnética. Então ela é falsa, a letra E. Letra F. O campo magnético produzido pelo raio pode desmagnetizar a bússola. Isso é falso. Porque, na verdade, o que desmagnetiza a bússola não é o campo magnético do raio. Na verdade, o que desmagnetiza a bússola em um raio é a temperatura. O que aconteceu? O raio há superaquecimento.
Com o superaquecimento, desmagnetiza a bússola. Então, na verdade, não é o campo magnético do raio que desmagnetiza a bússola. É o calor do raio que desmagnetiza a bússola. Então, eu vou considerar a letra F como falsa. Se for só o campo magnético, não iria desmagnetizar a bússola. Letra G. Uma carga elétrica negativa está perto de uma bússola. Só interferirá com a bússola se a carga estiver em movimento. Olha só. Eu tenho uma carga negativa. Se a carga negativa estiver paradinha, a bússola não vai interferir em nada a bússola. Agora, se essa carga estiver em movimento, passando próximo à bússola, aí sim vai fazer com que a bússola se movimente. Ok? É o seguinte, logo pessoal, uma pilha parada não vai fazer com que a bússola movimente. Mas se tiver corrente passando pela pilha, aí sim você haverá o deslocamento da seta da bússola. Letra H. O campo magnético é nulo na posição média entre dois fios retilíneos longos e paralelos, percorridos por correntes iguais em intensidades e sentido. Isso a gente não vimos ainda, mas saibam o seguinte, se vocês tiverem dois fios colocados paralelos um ao outro, e eles tiverem uma corrente circulando, tanto num fio quanto no outro, digamos, por exemplo, 2 amperes, todos no mesmo sentido, num fio passa 2 amperes no sentido, no outro fio paralelo também passa 2 amperes no mesmo sentido. Se você, num ponto, no meio entre esses dois fios, o campo magnético é nulo. Logo, então, se estivesse corrente no sentido contrário, aí sim, você teria campo magnético diferente de zero. Mas a partir do momento que eles estão indo no mesmo sentido, a corrente, entre esses dois fios o campo magnético é zero, logo, item H é verdadeiro. Item I. As linhas de indução do campo magnético geradas pelos ímãs são linhas contínuas que, fora do ímã, vão do polo norte para o polo sul. Perfeito, isso aí é a lei de Gauss para o magnetismo. Você tem um fluxo contínuo de linha magnética, saindo do polo norte, vai indo até o polo sul e passando por dentro do ímã. Só é contínuo esse fluxo magnético. Sai do polo norte, dá a volta por volta do ímã, entra lá pelo polo sul, entrando por dentro do ímã, contínuo, item I verdadeiro. Item J. Qualquer substância metálica pode ser utilizada como partícula magnética. Falso. Para adquirir propriedades magnéticas, os elementos, esse material precisa ter características magnéticas. Ok? Fazendo isso, nós terminamos a nossa primeira videoaula de eletromagnetismo. Um grande abraço.